Preste atenção. Irmãos, hoje eu quero falar com você sobre as estações. Assim como existem as estações do clima, a nossa vida espiritual muitas vezes acaba passando por estações. E Deus criou as estações, você vai ler comigo aqui no livro de Gênesis capítulo 8, nós já vamos ver. Então existe o verão e o inverno, são estações cheias, um período mais frio, um período mais quente. Existe a meia estação, que ela vem para preparar o seu corpo. Ela é aquela estação que oscila. Uma hora está quente, uma hora chove um pouco, uma hora fica um pouco mais frio, daqui a pouco vem um pouco de calor. Ela fica oscilando, para que você não venha passar assim abruptamente por uma estação cheia de calor e frio. Você passa por essa meia estação, onde o corpo, o organismo vai acostumando, e daí você tem que estar bem também com a sua alimentação, comendo coisas boas, para que você não fique doente. Né? Você não fique ali fisicamente, às vezes, ruim. A gente também tem que se cuidar. Claro que temos que usar a fé, sim ou não? Mas também Deus inventou aquilo que você tem que comer, alimentação. Você não lê na Bíblia lá, o Adão e a Eva pegaram um gripão. Você já leu isso? E olha que eles ficavam nus. Nem roupa eles tinham, irmão. Claro que talvez o frio não era tão intenso como é agora, essa questão do clima. Agora preste atenção, nós temos essas mesmas estações que vão preparando você, o organismo, para aquela estação cheia. Só que as estações naturais, que existem desde a criação, elas têm um período exato de duração, 3 meses. Nós estamos agora aqui em Santa Maria, no inverno, e nós vamos passar agora julho, chove, faz frio. Né? Claro, já tivemos um excesso de chuva, não sei como é que vai ser esse inverno, se vai ser mais seco. Vamos ter agosto, que também geralmente todo ano chove, faz frio. Depois vai começar a vir em setembro, começa a melhorar um pouco, outubro, depois vai vindo, e vai vir o novembro, e assim vai vir o calor novamente. Então nós estamos, só que duram 3 meses, mais ou menos, cada estação. Isso é um período que você sabe que aquilo ali vai passar. Agora, espiritualmente, o que eu quero te dizer que é diferente. Eu não sei quanto tempo dura a estação. E por isso que é bom estar na igreja. Porque cada pessoa aqui está vivendo uma fase diferente na vida espiritual. Cada pessoa está numa fase diferente. E por isso que é bom estar na igreja. Porque às vezes nós podemos estar passando pelo inverno. O que seria o inverno espiritual? Que até o propósito aqui no altar é vencendo o quê? O inverno. Temos que vencer. Então, às vezes, a pessoa está passando por essa fase. O que seria o inverno na vida espiritual? O momento que eu não sinto aquela vontade de orar que eu tinha, aquela vontade de ler a Bíblia que nós tínhamos de ler, de buscar, que a gente queria, sabe? Às vezes, nem tanto estar na igreja, parece que a gente vai ficando mais frio, mais gelado, não quer se envolver. Para as coisas de Deus surge um cansaço, uma preguiça, uma falta de vontade. Para as outras coisas, não. É mais para as coisas espirituais. E se eu estou passando por essa fase, hoje eu vou te ensinar por que ela vem. Você vai ver que pode ter alguns motivos do porquê no final da mensagem que essa fase pode ter vindo sobre a minha vida. E o que fazer para vencer. Quem é que quer vencer? Então eu vou te mostrar o que fazer para vencer essas fases. Gênesis 8, versículo 22. O verão é a fase que a gente quer buscar, quer orar, que nós estamos cheios, que a gente quer ler a Bíblia, sabe? A gente quer fazer jejum, se envolver com Deus. Esse é o verão. Aquela fase do fogo que a gente, meu Deus, pastor, Deus me deu a palavra, aparece um irmão, a gente já quer pregar para o irmão, já quer dar uma sabe? A gente está com unção. Esse é o verão. Só que o que acontece? Você pode passar por 5 anos de um bom verão, assim, ó, cheio de Deus, de unção, de vontade de orar, mas daqui a pouco pode vir um inverno. E às vezes pode durar um tempo isso na minha vida. Só que eu não posso deixar essa fase fria me congelar, me afastar e me tirar de perto de Deus. Gênesis 8, 22 diz assim, todo mundo junto, lê com o pastor. Enquanto a terra durar, diz a Bíblia em Gênesis 8, 22, sementeira e cega, ou seja, plantio e colheita. Vamos lá, frio e calor. Olha agora que Deus vai falar, verão e inverno, dia e noite. O que Deus falou? Não cessarão. Então Deus está dizendo que isso faz parte. Assim como Ele criou o clima, Ele criou as estações, nós temos que entender que na vida espiritual essas fases também existirão. Fases que a gente vai estar lá, nossa, empolgado, com vontade, meu Deus, mas vão ter fases que talvez parece que essa vontade não está ali. E o que fazer diante disso? É o que nós temos que aprender. O que fazer quando eu passar por essa fase? Ou será que existe um jeito de não entrar nessas fases?
Ou se elas surgirem de vencê-las e fazer com que elas terminem rápido. Bom, uma das coisas que eu já quero te dizer é que quem vai determinar o tamanho de cada fase é você. É você que vai determinar o tamanho do verão e do inverno. Espiritual, Deus já determinou que é tanto tempo lá. Perdão, físico, né? O natural, 3 meses cada estação, mais ou menos, fecha uns 12 meses que dá o ano. Agora, a espiritual nós vamos definir. Se eu cuidar da minha vida espiritual, eu vou permanecer nesse verão. Claro que o diabo quer levar você para o inverno. Por que ele quer me levar para o inverno? Porque primeiro, para vencer você, o diabo tem que te enfraquecer. Não tem um jeito do diabo te vencer se não te enfraquecer. E fraco é muito mais fácil dele te convencer. Por quê? Porque o diabo não vence o crente. Ele entra na mente, ele fala no ouvido, ele oprime você, ele fica ao seu redor falando na tua cabeça o dia inteiro, a semana toda, o mês todo, toda hora falando contigo e te convence a desistir. A maioria que desanimou, o diabo convenceu. Você já viu pessoas de Deus, às vezes até um obreiro, um pastor, uma pastora, aquela pessoa um gigante, uma bênção na fé e tal. Depois de um tempo, aquela pessoa desiste. Porque o diabo fez o quê? Convenceu ela na mente. Foi enfraquecendo ela aos poucos, ela não percebeu. Não precisa fazer parar de orar, mas só diminui o ritmo daquela pessoa que precisa ter um ritmo maior de oração. Você faz o ritmo dela diminuir. Você já enfraquece ela aí. Ela não para de orar, só que ela não está orando o suficiente para ter força. Às vezes você não para de comer, mas só começa a comer menos. O que vai acontecer? Você vai emagrecer. É assim ou não é? Não precisa parar, mas começa a comer menos. Olha aí o segredo. Quem quer emagrecer, diga glória a Deus. Viu? Olha, já está o segredo aí. Amém? Agora preste atenção. Você começa a comer menos, vai emagrecer ou não vai? Vai. Você não parou, mas começou a comer menos. Então, às vezes o diabo não faz a pessoa parar de orar, mas vai fazendo ela orar menos. E ela não percebe, com o tempo vai queimando o óleo que ela tem lá, o azeite no recipiente, vai diminuindo, diminuindo. Fica, quem é que lembra da parábola das 10 virgens? Você lembra? 5 tinham azeite e ainda tinham extra, que elas lá oravam mais. 5 já estavam com a vasilha como? Vazia. Botava o fogo, nem o fogo ficava, porque já estava quase sem. Então, às vezes, o diabo não vai me fazer parar completamente de orar, mas ele vai fazer eu diminuir. E daí a gente vai esfriando, 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 e daqui a pouco a gente está completamente frio. E esse vai ter que ser o grande cuidado, porque Deus diz que as estações vão surgir, as estações vão vir sobre a nossa vida. E eu tenho que me fazer uma pergunta: em qual estação espiritual eu estou? Como é que está a minha vida? Pastor, eu acho que eu estou na meia estação. Eu não estou nem no inverno, nem no verão, mas eu estou no mais ou menos. Mas você sabe que o mais ou menos é que o diabo quer te levar para o inverno. Então nós vamos ter que tomar cuidado, que a vida ela é feita de fases, verão, inverno, frio, calor, fazem parte dessas fases que nós vamos atravessar na vida. A vida é assim, a gente vai passar por fases, só que eu tenho que descobrir em qual fase eu estou, no inverno ou no verão. O verão é aquela fase que a gente quer buscar, quer orar, quer ler a Bíblia, quer estar na igreja, a gente quer se envolver em tudo, a gente quer ler a palavra, a gente quer... E o inverno é o contrário disso, a gente não quer se envolver muito, não quer buscar muito. Só que nós vamos ter cuidado, porque nós temos que nos preparar para os invernos espirituais que virão na nossa vida, para que a gente não venha congelar e não venha morrer na fé. Você sabe que é no inverno que muita gente desiste. É sempre quando a pessoa está passando por um inverno espiritual que ela acaba desanimando. Quando ela está passando por um inverno espiritual é que ela acaba desistindo. Mas quem vai fazer o tamanho desse inverno ser grande ou do verão ser pequeno é você. Nós vamos ter que quebrar essas barreiras que o inimigo está colocando. Agora, por que é importante eu estar na igreja, nos cultos, nas reuniões e jamais deixar de vir na igreja? Porque na igreja você encontra pessoas em várias fases. Nós podemos estar num baita inverno espiritual, assim, sabe, frieza, quase apagando a chama. Mas tem um irmão que está no verão, tem uma irmã que está no verão, tem o outro que está na meia estação, o outro talvez está que nem eu no inverno. Cada um está numa fase. Mas por que eu tenho que estar na igreja? Porque na igreja você tem o calor humano, você tem as pessoas. E a Bíblia diz que é bom que a gente viva como?
em união. E na igreja, às vezes, você está gelado e tem aquele irmão que está no verão, vai apertar a sua mão com uma força, com uma energia, com uma fé, com uma empolgação, que às vezes até passa para você aquela empolgação. Ô, meu irmão, aperta sua mão, te dá um abraço, como é que você está? Aquela irmã, sabe? Dá um abraço, daqui a pouco aquela pessoa já te dá até uma palavra de Deus, daqui a pouco ela viu que você não está bem, ela vai começar a orar por ti, tu nem sabe que ela está orando. Mas às vezes a pessoa viu que tu não está bem, já está até orando por ti. E no outro culto você recebe uma palavra, porque no inverno a gente não sente vontade de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Mas por que eu tenho que vir na igreja? Porque daqui a pouco na igreja nós vamos abrir a Bíblia e o pastor vai me dar a explicação. E aquela explicação vai me fortalecer, porque a fé vem por ouvir o quê, pessoal? Então aquilo já vai começar a botar fogo em mim para esse gelo de dentro começar a ser quebrado e o fogo de Deus voltar a acender. Então por isso eu tenho que estar no culto, porque vai vindo a palavra, vai vindo a palavra. No início parece que o pastor prega, não é para nós. O pastor prega, parece que o culto é chato, mas continua vindo, porque o fogo está acendendo. Vai chegar uma hora que vai quebrar esse gelo, o pastor vai pregando e a gente começa a receber tudo, porque daí eu já estou melhor. Quando a gente está frio, parece que nunca nada é para nós. Parece que nunca o culto é bom, porque eu estou frio, mas continuo insistindo em vir na igreja, porque a palavra vai falando, eu vou começar a melhorar. Na igreja a gente é obrigado a orar, porque como é que a gente começa o culto? Orando. É obrigado a orar, mesmo que você não queira, e mesmo que você fique lá meio gelado, frio, sem falar nada, calado, assim, em silêncio, né? Os outros irmãos estão orando, e aquilo vai trazendo a presença de quem, pessoal? Então, todo mundo buscando vai trazendo a presença. Então, isso é importante de eu estar na igreja, porque às vezes o pastor vai fazer um propósito, vai fazer um desafio. Por exemplo, esse mês a gente tem um propósito para os domingos. O que está escrito aqui no altar aqui? Vencendo o quê? Então isso é um propósito, puxa a gente, tem um propósito, eu vou na igreja porque eu vou buscar água, eu vou na igreja porque eu vou fazer a campanha tal, eu vou na igreja porque o pastor vai entregar tal coisa, eu quero pegar o óleo. Então isso vai puxando, bota um compromisso, mesmo que eu esteja no inverno, isso me traz para a casa de quem? De Deus. Isso faz, daqui a pouco, quem é que lembra que uma vez eu dei uma folhinha que você tinha que anotar quanto tempo você orou todos os dias? Quem é que lembra disso? Aí a pessoa está no inverno, ela pega aquela folha e ela diz, eu não vou entregar isso aqui vazio para o pastor. Né? Eu vou orar, vou dar um jeito. E aquilo ali vai estimulando. Então a igreja tem campanha, tem propósito, tem sempre alguma coisa de fé. E isso faz a gente sair do inverno. Isso obriga a gente a querer, puxa, eu vou ter que buscar, o pastor entregou uma folha, como é que eu vou entregar com o meu nome vazio, dizendo que eu não orei? Então a pessoa vai se obrigar a começar a orar. Então aquilo são coisas que vão nos movimentando, por isso eu tenho que estar na igreja. Eu não sei que fase você está passando, mas às vezes vão surgir invernos espirituais. Agora eu vou te revelar qual é o grande segredo para vencer o inverno. Quem é que quer vencer? Então existe um segredo, levante a mão aos céus assim, diga com o pastor, diga orar, mesmo sem vontade. Diga ler a Bíblia, mesmo sem vontade. Diga vir para a igreja, mesmo se arrastando. Amém? Qual é o segredo para vencer qualquer fase espiritual do inverno? Que o diabo quer te esfriar, te levar para longe, te afastar. Que dentro você está ficando gelado, não sente mais Deus, parece que a palavra não toca. Faça o que tem que ser feito, mesmo que você não tenha vontade. E eu sei que eu tenho que orar. Se arrasta, vai lá e ora. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia. Pastor, mas eu leio e não entendo. Vai, irmão. Tem que continuar, você tem que quebrar essa barreira. Leia a Bíblia. Vá para a igreja. Ai, mas eu não estou com vontade. O culto para mim parece chato. Meu Deus, parece que não acaba. Vai para a igreja, nem que seja se arrastando. A mulher do fluxo de sangue saiu daquela cama depois de 12 anos lá perdendo sangue com uma hemorragia. E a Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus. A orla é lá na bainha, lá quase no calcanhar, irmão. É lá embaixo a barra da vestimenta que eles usavam. Quem é que toca na barra? É quem está de pé ou está no chão? Ela estava no chão, você imagina quantas pessoas não pisaram, mas ela não deixou de se arrastar. Você pode começar vindo a Jesus, que é a igreja, se arrastando. Às vezes esse mês você vem se arrastando, no outro mês você já vem engatinhando, no outro você já vem caminhando. Porque você vai se levantar. Só que se eu quero vencer o inverno, e às vezes o inverno pode ser uma armadilha do diabo para vencer você, para parar você, para tentar desanimar. Tem vários motivos do porquê o inverno pode ter surgido, eu vou te falar depois. Mas o que você tem que fazer? Seja insistente. Ser persistente vai fazer você vencer. Faça mesmo sem vontade. Se você começar, a vontade vai vir com o tempo. Por que eu estou sem vontade? Porque o diabo conseguiu me gelar por dentro.
Aí você dobra o joelho para orar, parece que Deus não está ali, a presença não vem, você vai ler a Bíblia, parece que ela é sem graça, o culto parece chato. Continua, porque você está pegando o calor das coisas de Deus, isso vai começar a quebrar o gelo aos poucos. Dependendo do tamanho da geleira, vai levar tempo, e eu vou ter que ser insistente, às vezes eu vou ter que ficar um mês sem vontade, mas eu estou vindo no culto. Eu venho me arrastando, mas pelo menos eu vim, começa. Vai começar a quebrar esse gelo, o fogo de Deus vai começar a te envolver. Quer ver? Deus é um sol. E a gente, quando está com frio, nós vamos para o sol. Salmo 84, vai para frente com o pastor na Bíblia Sagrada. E olha só o que diz a palavra de Deus. Depois eu vou te mostrar que o salmista também passou por uma fase difícil espiritual. Mas uma coisa ele não deixou de fazer, de buscar Deus. Salmo 84. Vamos lá com o pastor. No Antigo Testamento, livro dos Salmos, bem no meio da Bíblia. Pega uma caneta para você anotar. Então, qual é o primeiro segredo para vencer o inverno? Tem que fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade. Porque nem sempre a gente vai estar com vontade. Às vezes até o diabo vem para tirar a tua vontade, para agir no sentimento, na emoção, para parar você. Faça mesmo sem vontade. Esse é o grande segredo. Salmo 84, quem achou, diga amém. Porque a vontade vai vir atrás de você. Esse é um segredo das pessoas vitoriosas. Elas não fazem o que elas têm vontade, elas fazem o que elas têm que fazer. Porque se você for atrás da sua vontade, você não faz nada. Isso se chama disciplina. Disciplina é a capacidade de fazer o que tem que ser feito, não importa se eu tenho vontade. Isso é disciplina. E você só vai ser livre quando você for uma pessoa disciplinada, porque daí as tuas vontades, os teus desejos não te controlam. Amém? Quem vai controlar você é o verdadeiro eu, que é o seu espírito. Eu vou orar porque eu tenho que orar. E eu vou buscar, não importa se eu estou com vontade ou não. Então vamos lá, Salmo 84, todos acharam? Lê com o pastor o verso 11, preste atenção, pega uma caneta e sublinhe esse 11. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, queridos. Porque o Senhor Deus, o que Deus é? Todo mundo, Deus é um sol. E quando a gente está no inverno, onde que a pessoa quer ir? Para o sol, irmão. Se exponha mais ao sol, busque mais a Deus, mesmo sem vontade, se aproxime de Deus, vai para o culto, busca. Quando está aquele friozão assim que nós falamos de rachar aqui no sul, nós pegamos assim, abrir um solzinho, o que a gente faz? Vou pegar esse solzinho aqui, vou me esquentar. O sol esquenta ou não? Aqui no sul o pessoal fala assim, você está lagarteando. Quem já ouviu falar disso? Eita, lagarteando aí no sol, né? O pessoal diz que está dando uma lagarteada aí no solzinho. A gente vai para o sol, irmão. Por quê? Porque o sol vai esquentando, daqui a pouco sua roupa fica quentinha, você fica mais quentinho, o sol é bom, vem aquela vitamina boa, que é produzida com o contato da sua pele com o sol, que é a vitamina D. Você, pastor, coisa boa, faz bem para a saúde, para a imunidade, para tudo. Levanta você. Então a pessoa pega aquele sol, irmão. Deus é o sol, então tem que me aproximar do sol. Estou me sentindo gelado, frio. Pastor, o diabo quer me congelar, quer me matar, e às vezes está matando a sua fé, matando o seu desejo de servir a Deus. É nessa hora que muita gente desiste do ministério, da obra, do casamento, do trabalho, da empresa, da vida, irmão. Porque o diabo levou a pessoa para uma frieza, distanciou ela de Deus, congelou a pessoa, que nem sonho mais a pessoa tem, nem vontade de viver. De tão congelada que a pessoa está. E aí eu tenho que ir para o sol, porque quanto mais os raios de sol baterem em mim, mais eles vão quebrando o gelo. E daí diz, além de ser um sol, porque o Senhor Deus ele é um sol, o que mais que ele é? Um escudo. Ou seja, Deus é aquele que me protege. E nessa fase a gente precisa muito da proteção de Deus, estar perto dele. Então se aproxime, se exponha ao sol. O que é me expor ao sol? Se envolva mais com a igreja. Vai ter culto de homem, eu vou fazer parte. De mulher, eu vou fazer parte. Vai ter uma viagem, eu vou junto. O crente que se afasta muito, é fácil o diabo esfriar essa pessoa. Você tem que se envolver, se aproximar ao calor dos irmãos. A Bíblia diz que os irmãos têm que viver como? União. Então quem para no inverno congela. Agora eu tenho que procurar me movimentar. Levante suas duas mãos aos céus assim com o pastor. Levanta as duas bem para cima, assim, bem alto assim. Agora mexe para cá. Agora mexe para lá. Agora para o outro lado. É isso aí, irmão. Vai se movimentando. Diga glória a Deus. O que eu tenho que fazer no inverno? Me mexer. Quando você está com frio, você... vou fazer. É assim ou não é? O que você faz com as mãos? Vou me esquentar. Você se movimenta, começa a se esquentar. Então eu tenho que estar no movimento, eu tenho que estar junto com a igreja, envolvido com as coisas de Deus. Vai ter tal coisa, eu vou participar, vai ter uma campanha, eu vou fazer parte. O pastor vai fazer um evangelismo. Olha, eu nunca evangelizei na vida, mas eu vou junto. Porque eu tenho que me movimentar. Quem fica parado no inverno se congela. Pastor, estou num desânimo, a única vontade que eu tenho é deitar, me tapar com cobertor e ficar deitado.
Vai ficar deitado, ter o Satanás do teu lado, botando só pensamentos ruins. Isso é a pior coisa que você vai fazer. Se jogar na cama, ficar deitado, tapado, deixa o dia passar, eu só quero dormir. E do lado está o Satanás e você está cheio de pensamentos ruins. O demônio lá só botando pensamentos ruins e desânimo na pessoa. Que cada vez a pessoa fica pior naquela cama, desanimada e triste. Não, a gente tem que se movimentar. Eu vou me envolver, eu vou buscar. E sabe uma coisa que eu vou te ensinar? Quanto mais você fizer pelos outros, mais você vai ser abençoado, vai se sentir bem. Você sabia disso? Pastor, mas eu não tenho nada para dar, irmão. É aí que Deus opera. Porque às vezes você está arrebentado, mas você começa a abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas, você vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque o objetivo da vida é servir. E Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para... Quanto mais você servir, mais você vai ser abençoado. Amém? Pode saber. Pastor, eu vou me envolver, vou evangelizar, fazer. Se envolva, não fica frio, não fica distante, sirva. Chega na igreja e diga no que eu posso ser útil, o que eu posso fazer para ajudar. Eu estou querendo ajudar em alguma coisa. Quanto mais você servir, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você se retirar, mais você congela e você vai morrendo. Então, nessas horas, eu não posso parar, eu tenho que me movimentar. Esteja envolvido com a igreja e não distante da igreja. Vamos ler de novo? O final do versículo. O Senhor, se eu me aproximar dele, porque ele é o sol, o que ele dará? Graça. Ou seja, ele vai me dar o que eu não mereço e ainda vai me dar poder. E não negará bem algum aos que andam onde? Ande na retidão, ande na presença dele, não saia. O que eu preciso, vou receber se eu andar na presença dele. Você está andando com Deus? Ele não nega os bens. O que você está precisando? Fale com ele, se aproxima do sol, chega perto, Senhor. Você, o familiar que você tem, Deus, a gente está precisando de um grande milagre. Me ajuda, clama. Ele não negará. Pega essa palavra para você. Amém? Ele tem o que a gente precisa. Agora vamos ler a primeira parte. Porque o Senhor Deus, o que o Senhor Deus é? Ele é um sol. Se aproxima do sol. Porque o sol tem tudo que eu preciso, tem todas as bênçãos que eu necessito. Irmão, tem que pegar sol. Você vai no médico, ele diz, você está com a vitamina D baixa. Ou ele vai te dar uma reposição, ou ele vai mandar você pegar o quê? Se expõe ao sol, faz parte da vida isso, irmão. Levanta a imunidade, você fica bem. Você está com a vitamina D boa, olha, ela ajuda você em várias coisas, até nessas fases aí não ficar gripado. Às vezes chega o inverno, a pessoa está sempre pesteada. Está se alimentando mal. Mal. O que o Adão e a Eva comiam? Só fruta, verdura, o que tinha lá, sim ou não? O que as pessoas comem? Quase nada disso, só coisa industrializada. Então cuide da sua vida também, você tem que cuidar. E faz o que tem que ser feito que Deus criou, irmão. Se levanta, chega perto de Deus, se fortaleça. Deus, eu estou ficando fraco, o sol é Deus. Se você não pegar o sol, humanamente vai cair a sua vitamina. Se eu não estiver perto de Deus, humanamente eu também fico fraco. Até espiritualmente, eu vou enfraquecendo se eu não estou perto de Deus. A carne vai começando a dominar. E às vezes você está percebendo isso. Pastor, a carne está começando a me dominar. Pastor, estou indo para o natural. Antes eu não sentia essa raiva. Eu estou sentindo uma raiva terrível. Uma vontade de explodir. Opa, eu não estou tão perto de Deus então. Eu preciso me envolver mais com quem? Olha que o salmista passou por uma fase difícil. Salmo 69. Mas o que é o interessante? Que ele não deixou de buscar Deus. Mesmo passando por uma fase difícil. Vai lá comigo, Salmo 69, pessoal. Todos acharam? É só voltar um pouquinho para trás. Salmo 69, um pouquinho para trás. Ele vai falar que as águas, olha só o que diz o versículo 1. Livra-me, ó Deus. Por que ele está pedindo livramento? Então, primeiro ponto, ele está numa fase difícil. Mas ele não deixou de buscar, de orar e de falar com quem? Com Deus, ele está buscando a Deus aqui. E olha o que ele está passando. Então é isso que você tem que entender. Você pode estar na fase mais terrível da tua vida. Se aproxima do sol, Deus é o sol. Livra, meu Deus, por quê? Porque as águas entraram até onde? A água é o sentido figurado. Na verdade, alguma coisa atingiu o salmista. Atingiu ele. Alguma coisa atingiu ele e está dizendo, e atingiu a minha alma. O que ele quer dizer com a alma? Puxa, entrou fundo isso aqui. Eu não sei o que ele está passando, não sei o que ele está vivendo, eu não sei o que ele está enfrentando, mas o salmista foi atingido por algo que veio para derrubar ele. Você sabe que às vezes o diabo prepara coisas para arrasar você. Às vezes ele prepara coisas para te arrasar. Às vezes o inimigo prepara ferramentas, armadilhas, usa pessoas, situações para arrasar. Então o salmista está dizendo, entrou até a minha alma, irmão. Quem é que já se afogou aqui?
Algumas pessoas já se afogaram. Por que a pessoa se afoga? Porque a água fez o quê? Ela entrou, não deveria. Teve um dia um passeio, eu salvei uma irmã aqui, ela não está no culto, né? Passeio, era uma piscina, não era funda, mas acho que foi o susto que fez a pessoa ficar dentro da água ali, porque se a pessoa levantasse de pé, ela já saía para fora. Mas sabe quando a pessoa se assusta, é assim, é ou não é? O medo, irmão, ele faz coisas que a gente não imagina. É ou não é? Uma piscina que não é funda, que tem 1 metro de profundidade, para você virou um oceano. O medo faz isso ou não faz? Faz, e às vezes tu é forte, tu é capaz, só que o medo diz que tu não pode. Acontece isso ou não? A pessoa é habilidosa, irmão, ela é capaz para desempenhar a tarefa, mas o medo bota na sua cabeça que você não é. E a pessoa se enxerga como? Desse tamanho. O medo é terrível. Então o salmista está dizendo, as águas estão me afogando, Deus. Elas entraram até a minha alma. A água aqui é o sentido figurado, eu não sei qual era a luta dele. Talvez a sua luta é nos pensamentos. E o diabo está quase te afogando. Se o diabo me afogar, é que ele conseguiu o que ele queria. Os pensamentos que estão vindo na sua alma estão muito fortes. Estão afogando você. Às vezes você acaba acreditando neles. E deixando de acreditar no que Deus te disse. Toma cuidado. 2, olha o que aconteceu com ele. Eu me atolei em um profundo quê, pessoal? Eu não sei o que está acontecendo com você, o que você fez, se você caiu, se você está de pé. Mas o salmista estava dizendo que ele estava num lamaçal terrível. E às vezes você está se atolando. Cuidado, irmão. Olha o que diz. Onde não se pode estar como? Em pé. Então o diabo preparou algo aqui para o salmista. E entrei na profundeza das águas. Então o salmista está dizendo, ó, aonde a corrente me leva, ele está dizendo, Deus, é só o Senhor, porque eu não estou tendo força para sair dessa. Não estou tendo força para vencer isso. E diz o 3, estou cansado de fazer o quê? De clamar. E é verdade, no inverno a gente vai ficando cansado, não tem mais vontade de orar. Não tem mais vontade de buscar. Então o salmista está dizendo, Deus, eu estou numa fase difícil. Aí diz mais, secou-me a garganta, ou seja, de tanto que a pessoa fala, seca a garganta dela, o salmista está falando. Os meus olhos desfalecem, esperando em quem? Não deixe de confiar que Deus vai resolver isso aí, Deus vai te ajudar. Agora, como é que ele começa no versículo 1? Faz o quê? Livra-me, ó Deus. O mais importante, ele falou toda a fase difícil, mas uma coisa ele não deixou de fazer, ele não deixou de buscar Deus. E esse é o grande segredo para vencer o inverno. Você pode estar passando pelo que você estiver passando. Ore mesmo sem vontade. Quem está entendendo, diga amém. Busque a Deus mesmo sem vontade. Você tem que se preparar. Essas fases difíceis vão vir. Pastor, como é que eu me preparo? Buscando mais na fase boa. Buscando estar cheio. Buscando orar o máximo que você pode. Buscando encher o cálice. Como o salmista disse, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Quando eu transbordo é porque eu já tenho capacidade de até dar o azeite para os outros. Eu estou transbordando significa o quê? O cálice que transbordou, ele fica todo lambuzado. Quem encostar nesse cálice vai se lambuzar. Amém? Você pegar um cálice que transbordou o azeite que ele virou, você botou a mão nele, sua mão vai ficar suja de quê? Cheia de azeite. Então a gente tem que ser essa pessoa que você está transbordando. Quem chega perto de você sai lambuzado com o azeite de Deus. A pessoa já sai com um pouco de azeite para a vida dela recomeçar. Agora, eu tenho que estar cheio, irmão, porque as fases difíceis vão vir. E tem vários sentidos por que essa fase difícil vai vir. Eu vou começar a te explicar agora, depois vou te mostrar que a igreja sábia se prepara para o inverno. A fase difícil pode vir por um pecado que você pode ter cometido, ou uma porta que você abriu. Às vezes algo que não deveria fazer que fez, algo que deveria ter feito se omitiu, ou um pecado mesmo. Então tem que observar isso. Se a fase do inverno começou por uma porta que eu abri, ela só vai acabar quando eu fechar a porta. Você pode fazer o que você quiser. Mas essa fase só fecha se a porta que foi aberta for fechada. E às vezes a porta que abriu é até algo que eu deixei o diabo projetar no meu coração. Porque quando a pessoa está ficando fria, o pastor prega uma coisa no culto, a pessoa ouve outra coisa. Você fala uma coisa, a pessoa entende, e daí já guarda uma mágoa. Abriu a porta para o diabo. O pastor pregou aquilo lá, eu não gostei. E o pastor falou só para mim. E a hora que ele falou, ele ainda olhou bem para mim. Era para mim. Então a pessoa já guarda algo no coração. Já. É assim ou não é? Já fica até revoltada com o pastor. Nem sei quanto tempo mais vou ficar nessa igreja. Porque ele olhou bem nos meus olhos ainda quando ele falou. E como é que ele sabia que era eu? Então é indireta para mim. Então a pessoa já guarda a mágoa. Ou seja, ela abriu o quê, pessoal? Uma porta. Quando é que o diabo vai sair?
só quando eu fechar a porta. Porque às vezes Deus estava querendo falar comigo, me orientar, eu recebi tudo ao contrário. Então você abriu uma porta. Ou, pastor, eu fiz tal coisa errada. Abriu uma porta, feche essa porta. Seja a porta da mágoa, do pecado, tem que fechar. Agora, pastor, eu não fiz nada de errado. Então você está passando por uma luta espiritual. O diabo quer te enfraquecer. Porque a única forma dele vencer um crente que é forte é enfraquecer. Não relaxa. Às vezes também é uma culpa do nosso relaxamento. A gente começa a ficar relaxado. Tem tempo para tudo, menos para quem? Para Deus, né? Menos para orar e para ler a Bíblia. Então a gente fica relaxado, para de orar. Aí o inverno vem também por culpa minha, porque eu me dei de relaxado. Eu não busquei como eu deveria, não orei como eu tinha que orar, não li a Bíblia como eu tinha que ler. Então a culpa é minha, eu me tornei uma pessoa relaxada. Fui botando o mundo na frente de quem? De Deus. Deus deixou de ser minha prioridade. Eu comecei a botar o mundo, botar tudo na frente. Então volta a buscar. E às vezes pode ser uma opressão. O diabo vem, irmão, e é uma guerra essa fase, para tentar afastar você de Deus. Agora, o crente que é persistente, ele vai romper essa barreira. Eu me lembro uma fase que eu estava num lugar, um lugar assim que tinha muita luta espiritual, muito carregado. E daí tinha uns demônios, irmãos, naquele lugar. E daí a gente foi vencendo. Teve uns que foram bem difíceis, não foi fácil, alguns. Outros foram mais fáceis, mas teve uns que eram muito difíceis de vencer. Mas a gente foi vencendo um, vencendo o outro, vencendo aquele. Aí eu me lembro que surgiu uma fase assim. Eu tinha um lugar que eu ia orar todos os dias, eu ia lá orar, era o meu lugar de orar. Aquele cantinho eu ia orar e ler a Bíblia, era um quartinho que eu fiz o meu quarto de oração. E daí teve uma fase que eu passei que todo dia quando eu ia orar lá, começou a acontecer que eu ia orar e eu estava orando, não estava em pecado nem preguiçoso. Eu ia fazer o que eu fazia sempre, orar. Fazia o meu jejum toda semana. E daí eu comecei, puxa, parece que era eu e as paredes e Deus não estava mais naquele lugar. E não foi fácil. Aí eu aprendi esse segredo, que você tem que orar mesmo sem, porque o diabo vai tentar tirar toda a vontade que você tem de orar. Ler a Bíblia sem vontade, jejuar, ir à igreja, fazer o que tem que ser feito. Eu comecei a aprender isso com Deus. Aí eu ia todo dia ali, mas não vinha, irmão. Estava uma guerra. E eu orava e ficava lá. Às vezes orava horas orando e não vinha, uma guerra, mas eu insistia e ficava lá. E acabava a oração, sempre finalizava ela orando contra o diabo. E entrava numa batalha mesmo, para dizer, demônio, se é você, você vai sair. E olha, batalhei com aquele demônio um bom tempo. E fazia jejum, e fazia jejum. E fazia propósito, e fazia propósito. Foi lá que surgiu o propósito de fazer 12 dias de jejum para vencer, amém? Cada batalha você vai usar uma arma diferente. Foi lá que surgiu, vou fazer 12 dias de jejum para vencer esse demônio. E fui orando e não vinha. Até que você sabe que você vai vencer o diabo com uma palavra. Já teve fases assim que sempre tem um versículo que Deus vai te dar, você vai pegar ele e ele vai te dar a vitória. Aquele homem disse para Jesus, basta uma, você tem que pedir para Deus essa palavra. Ela vai ser a tua pedra e você vai derrubar esse gigante. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, quando apareceu um demônio para mim. Eu era auxiliar do pastor, estava dormindo e apareceu um demônio para mim, a gente começou uma batalha. Eu venci aquele demônio com uma palavra que Deus me deu. Um versículo, isso vai fazer já quase 20 anos. Um versículo que Deus me deu, eu comecei a falar vários, mas quando chegou num versículo, pum, o demônio saiu. E eu estava naquela guerra, já estava um tempo orando, falava vários versículos e não, parece que o demônio não saía, irmão. Ia lá, Deus não vinha, que luta. Mas daí eu comecei a orar, eu peguei um versículo, falei, Senhor, falando comigo, né, pensando comigo e com Deus, assim, pensando, dizendo, Deus, eu vou continuar vindo aqui todos os dias, como eu estou fazendo. E não importa quanto tempo vai demorar, se isso vai mudar ou se vai continuar assim. Mas eu disse, eu não vou parar, porque eu creio na tua palavra, Mateus capítulo 28, que diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois que eu usei essa palavra, pum, as coisas começaram a mudar, tudo começou a voltar ao normal. Amém? Mas eu não deixei de todos os dias fazer o meu jejum que eu fazia, uma vez por semana, aquele maior, os outros que eu fazia, de orar todos os dias, de pegar minha Bíblia e ler os meus capítulos que eu tenho com Deus, que eu leio todos os dias. Eu não deixei de fazer isso, podia ter desanimado, os pensamentos vinham, às vezes o diabo vem, cadê Deus e não sei o quê, e você vai passar por uma opressão, porque isso é uma batalha.
Mas se você for persistente, for perseverante, for insistente, você vai romper essa batalha. Chega uma hora que esse demônio não vai ter mais força, irmão. E por que o diabo faz isso? Porque ele quer te enfraquecer. Porque tem crente que ele, pois é, não sinto mais, que eu não vou orar mais. Ele vai desanimando, ele vai enfraquecendo. Você não pode deixar o diabo te enfraquecer. Quando é que ele te enfraquece? Quando você para de orar. E na minha opinião, a arma mais importante do crente é a oração. É importante ler a Bíblia? Claro que é, mas para mim a oração está acima disso. Porque se você orar, você vai ler a Bíblia não mais com seus olhos, mas com os olhos de quem? Porque a Bíblia diz que só o homem espiritual é que entende as coisas de Deus. Se você ler a Bíblia carnalmente, humanamente, você vai entender tudo errado. Eu preciso ler ela com os olhos do Senhor, porque ela se discerne espiritualmente. Então a oração é o que vai me levar para perto de Deus. Foi a primeira forma de Deus falar com o homem. Gênesis, não existia a Bíblia, mas Deus falava com Adão. Na época do Abraão, não existia a Bíblia, mas Deus falava com quem? Com Abraão. Então essa é a primeira ferramenta para Deus comunicar conosco, que a gente tem que começar a aprender. Então ore mais, se aproxime. Você está passando por uma fase difícil? Davi estava, mas ele não deixou de buscar. Olha o versículo 1 do Salmo 69. Qual é a primeira coisa que o Davi disse? Livra-me, ó. Ou seja, ele não deixou de buscar. Ele estava num lamaçal, ele não conseguia ficar de pé, as águas estavam entrando até a alma, ele estava numa dificuldade tremenda, mas ele não deixou de orar quem? Então você pode estar passando pela pior fase, não deixe de buscar, não deixe de orar, de se aproximar. Provérbios, vai comigo, capítulo 31, queridos. Olha só, esse Provérbios 31 vai falar sobre a mulher sábia. Provérbios 31. Vai falar tudo que a gente precisa saber sobre a mulher sábia. E aqui está falando da mulher, mas nós podemos assumir essa palavra como a igreja. Que eu tenho que me preparar para os dias que vão vir. Pode vir um inverno. Se for uma opressão, lute. Se for preguiça, vença a preguiça. Se é uma porta aberta, feche a porta para Deus te abençoar. Mas vamos vencer o inverno. Quem é que vai vencer? Diga amém. Eu não quero ver você frio. Deus não gosta do crente frio e nem do crente morno. Você tem que ser aquele fervoroso. Então luta, pastor, eu estou começando a esfriar. Busca, irmão. Pastor, mas eu oro e não sinto nada. Que nem eu já te expliquei que eu passei por isso também, mas não parei de orar. Provérbios 31. E se Deus não te desse mais nada? Você continuaria servindo a Deus? Sabe o que Deus fez com Abraão? Pediu a única bênção que ele tinha. E que ele esperou anos para ter. Um filho. E Deus disse, me dá o teu filho. Em outras palavras, Deus estava dizendo, pode me dar a única bênção que você tem. Ou seja, se o Isaac morresse, o que o Abraão tinha mais? Mas o Abraão foi lá e disse, Deus, mesmo que o Senhor não me dê nada, eu continuo servindo o Senhor. Por isso que ele subiu no monte. Porque ele não se importava com nenhuma bênção. O mais importante para ele era ter quem? Deus. E o Abraão provou que mesmo que ele não tivesse bênção nenhuma e Deus não fizesse mais nada por ele, ele continua andando com Deus, ele continuaria obedecendo a Deus, porque para ele o mais importante era o Senhor. Vamos lá? Provérbios capítulo 31, quem achou, diga amém. Agora diz o versículo 13, como é que é a mulher sábia? Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, a mulher. Busca lã, Provérbios 31, 13, lã e linho, e trabalha de boa vontade com o que, pessoal? Para que serve a lã? É para o calor ou para o frio? Então você tem que se preparar para o frio. Pode surgir um momento de frieza, um momento que o diabo quer distanciar, um momento que o diabo quer enfraquecer você. Irmão, esteja preparado, eu já tenho que ter com a cobertura espiritual, eu já tenho que estar revestido da armadura espiritual, eu já tenho que estar fortalecido, cheio de lã e de linho, para que quando vier o frio eu não vou ter frio. Quer ver o 21? Olha mais que fala dessa mulher sábia que temos que ser eu e você. Não temerá. Por quê, pessoal? Por causa do quê? Olha o inverno chegando, da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa o quê? Eu não posso ter um pouquinho de unção, eu tenho que ter o dobro. Se vier o frio, vier a neve, eu tenho unção. Como as 5 virgens da parábola das 10. As 5, além de estarem com a botija delas cheia, com a lâmpada cheia, elas tinham uma vasilha extra. E aqui está dizendo que ela tem roupa dobrada. Ou seja, está lá, eu tenho tudo que eu preciso. Se o inverno vier, ele não me vence, porque eu já estou buscando, eu estou cheio de unção. Se o inverno vier, você tem que ter bastante azeite para queimar. Para manter a chama acesa, para estar perto de quem, pessoal? De Deus. Então tome cuidado com o inverno, não é hora de ficar parado, é hora de se movimentar, é hora de se aproximar. Como é que eu venço essas fases? Faça o que você tem que fazer, mesmo sem vontade.
Se tiver que vir para a igreja se arrastando, venha. Se tiver que se arrastando para orar, se arrasta. Pastor, me deu sono, fica de pé. Amém? Levanta e fica de pé se der sono, porque às vezes tu dobra o joelho e dá sono. Quem é que já sentiu sono? Quem é que já dormiu orando? Já dormiu orando? Fique em paz, porque é bom às vezes dormir nos braços do Pai, amém? Né? Você dormiu nos braços do Pai, glória a Deus. Mas se acordou, volta a orar, amém? Volta a orar, Deus, eu estou aqui. Dormi um pouquinho, me desculpa, Senhor, mas vou ficar de pé agora para não dormir. De pé eu duvido te dar sono. Se te der sono, vai te dar um galo bom, você não dorme mais. Você vai ficar bem acordado, talvez a noite toda, com um galo cantando na testa, amém? Vai ficar com um galo cantando aí a noite toda, nem vai dormir mais. E aí você busca Deus, irmão, mas não deixa o diabo vencer. Às vezes vamos passar por essas estações que o inimigo quer nos gelar, mas não permita que isso aconteça. Vai quebrando o gelo, vai quebrando a frieza, vai se aproximando. Eu não sei em que estação você está vivendo, mas depois dessa palavra, você está preparado para vencer qualquer inverno que venha sobre a sua vida. Vamos ficar de pé para orar. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal, envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.